tarde. Nós estamos começando a sessão de palestras, em que duas professoras da Bahia vão apresentar os trabalhos que estão desenvolvendo ultimamente. A professora Celina vai falar sobre a filologia e os estudos lexicais. É uma relação da filologia com alguns dos estudos que ela já tem feito, seguramente. Eu não li o texto completo dela ainda, mas provavelmente tem a ver com o que ela já fez, porque há muitos anos trabalha com lexicologia. E a professora Liliane vai falar sobre um projeto que ela desenvolveu no mestrado, né, professora? Mas eu não me lembro o título do trabalho. Pode repetir? Vamos trabalhar com a interface da filologia com a lexicologia no acervo de Eulálio Mota. Eulálio Mota é um dos heróis da Bahia. Vários professores dessa universidade já têm feito trabalhos interessantes, inclusive a própria professora Liliane. Então, vamos ouvir as duas professoras e eu vou para o auditório também. São duas excelências da Bahia. A professora Celina, há mais de 20 anos... você já tem essa idade toda, professora? Não, eu comecei muito cedo. Há mais de 20 anos acompanha as atividades do Círculo. Então, no Rio de Janeiro, ela não faltou a nenhum dos eventos. Aliás, faltou a um quando ela estava ganhando um filhotezinho, e que era o que ela estava apresentando para o evento. Mas, fora esse, ela não faltou nenhuma outra vez em 21 unidades, com essa próxima que nós vamos fazer agora esse ano, porque essa eu já estou contando que ela está presente. Então, as 20 que nós já fizemos antes, ela participou de 19. Então, ela não falta nunca. A professora Liliane já está conosco há algumas sessões também. Então, a professora Liliane é da Universidade Estadual de Feira de Santana e a professora Celina Márcia de Souza Abade é da Universidade Estadual da Bahia. Vou pedir que ambas, antes de começar a sua fala, complemente o seu histórico, mostrando-nos o perfil principal de suas pesquisas, pelo menos o perfil das pesquisas relacionadas com o trabalho que vai apresentar hoje. Ok, professora? Boa tarde. Vim lá de Salvador, né? O professor Pereira já falou, Liliane também. Nós trabalhamos juntas. Nossa proposta aqui, eu vou falar um pouco da teoria que justifica essa relação filologia e estudos lexicais e depois Liliane vai mostrar essa parte mais prática. Antes de começar, né, quero agradecer ao professor Pereira por ter convidado a gente para essa palestra. É muito bom estar aqui. Eu não conhecia nada do Centro-Oeste. E é a primeira vez que eu venho ao Mato Grosso do Sul. Na verdade, a vontade era nem estar aqui, era continuar passeando por essa terra linda de vocês, que eu estou apaixonada. Bonito é lindo, não devia se chamar bonito, devia se chamar lindo. E a vontade da gente era não voltar mais. A gente tinha que voltar numa tristeza e numa sofrência fora do comum, a gente voltou. Então, o professor José Pereira, a gente já falou que eu sou muito velha, porque eu já trabalho mais de 20 anos, mas realmente eu comecei cedo e também não sou tão nova assim. Sempre gostei, sempre segui a carreira da filologia. Fiz o mestrado em filologia, em linguística histórica, trabalhando já com léxico, dentro dos a perspectiva dos estudos lexicais, dentro da teoria dos campos lexicais. O doutorado também fiz nessa área. E agora trabalho no programa de pós-graduação da UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia, em que a gente desenvolve pesquisas relacionadas aos estudos do léxico. E aí eu vou falar um pouquinho de como surgiu a ciência filológica e como a lexicologia entra aí nessa história, vindo como uma ramificação da filologia. Então, a filologia enquanto ciência, desde o século XIX, ela busca, né, entender, preservar o maior patrimônio de um povo, que é a nossa língua, a língua de um povo, né?
Só que, apesar de a filologia surgir cientificamente no século XIX, o filólogo já existe há muito tempo, né? Da que a gente tem conhecimento é de muito tempo. Aí eu vou trazer também um pouquinho dessa relação, porque esses estudos lá no Oriente, por volta do século IV a.C., e no Ocidente, por volta do século V, já se discutia a linguagem. O filólogo surge enquanto estudioso dessa linguagem, mas a filologia, a ciência, só vai existir lá no século XIX. E continua difícil de ser definida. Aqui no Brasil, a gente ainda entende a filologia no sentido amplo, estudo da língua em toda a sua amplitude, dos documentos que servem para documentá-la. Pelo menos em Salvador a gente faz assim, no Rio de Janeiro eu sei que é assim, em São Paulo é assim. Então, em vários lugares do Brasil, a maioria, a gente ainda entende filologia assim. E a crítica textual, que é entendida na Europa como filologia, seria faria uma relação sinonímica com crítica textual, com edição crítica de textos, a gente considera a principal tarefa da filologia, mas não a única, né? A gente considera a filologia muito mais ampla do que isso. E aí, lá na Índia, no século IV a.C., os estudos da linguagem já existiam. E aí eu trago Yaska Muni, que era um estudioso da época, que ele vem trazer um dos mais antigos tratados sobre a linguagem, pelo menos do que a gente tem conhecimento seria o mais antigo, que é o chamado Nirukta, que, se a gente fizesse uma tradução, seria explanação, né? O Nirukta seria uma explicação, uma interpretação de um dos livros do Vedas, né, que é o livro sagrado, a coleção de livros sagrados dele lá. E aqui no Ocidente, lá na Grécia, já por volta do século V a.C., já aquela obra, o Crátilo de Platão, já se havia um diálogo, né, sobre a questão da origem da linguagem. É aquela famosa discussão entre Crátilo, Hermógenes, e quando eles discutem assim, de onde vieram os nomes, né? Os nomes teriam vindo por convenção ou existe por força da natureza? Foi convencionado ou é natural? Os nomes nascem já naturalmente. E aí eles discutem isso nessa obra, tanto Crátilo quanto Hermógenes, e quando eles têm dúvida, eles recorrem a Aristóteles, que vai explicando. E assim Aristóteles diz o seguinte nessa obra, né? Os signos escritos são a representação dos signos falados. Esses signos falados representam as impressões da alma. E as impressões da alma nada mais são do que a aparência das coisas reais. E aí já está, né, lá nos 470 a.C., já estamos começando a definir a palavra. Platão também, ele questiona essa origem dos nomes, e aí, aquilo que eu falei a vocês, seria por natureza ou por convenção? É uma coisa que acho que até hoje a gente não tem resposta, né? Porque os nomes surgem... A gente tem como explicar algumas origens, até pela própria etimologia, mas muitos outros nomes a gente até hoje ainda não conseguiu explicar. Existem várias partes da lexicologia que tenta buscar tanto essa motivação para a origem dos nomes, como é o caso dos estudos toponímicos ou antroponímicos, mas muita coisa a gente ainda não tem resposta. E aí, no Ocidente, né, que nosso foco de estudo seria o Ocidente, até o século XVIII, na verdade, os estudos linguísticos estão praticamente desconhecidos. Ninguém sabe muita coisa sobre a questão da linguagem. É quando surge William Jones. Aí eu vou fazer agora uma retrospectiva dos estudos filológicos, né? O William Jones é esse cara aí, né, que em 1786 ele era um jurista inglês e ele vai fazer um estudo lá na Índia sobre um negócio jurídico, não tinha nada a ver com linguístico. E quando ele chega lá, bem, ele era inglês, mas na época dele, quem estudava era conhecedor do grego e do latim, as línguas clássicas. Então, Jones falava o inglês, que é a língua dele, o grego, o latim. Quando ele chega lá na Índia, que ele começa a estudar o sânscrito, ele vai perceber que o sânscrito tem características linguísticas em comum, tanto com o latim, quanto com o grego, quanto com a própria língua dele, o inglês. E aí ele propõe esse parentesco linguístico. É a partir daí que começa-se o estudo das línguas, né, o estudo comparativo das línguas. Isso no século XIX. Aí nós vamos começar toda aquela história da comparação das línguas,
né? Vou só citar alguns dos colaboradores para o surgimento desse estudo das línguas. Franz Bopp, em 1816, ele publica a obra sobre o sistema da conjugação do sânscrito em comparação com o grego, latim, persa e germânico, confirmando esse parentesco linguístico e cria o método comparativo. Só que Bopp esquece uma coisa: quando ele confirma esse parentesco linguístico, né, ele compara essas línguas, grego, latim, persa e germânico, e vê que tem algo em comum, ele não se preocupa com a questão do tempo, com a questão diacrônica. Então, por exemplo, ele compara o latim do século II a.C. com o grego do século III d.C., com o persa do século IV. Então, ele não faz essa questão atemporal. E aí não satisfaz. A comparação somente não foi suficiente para considerar, né, os estudos linguísticos científicos ainda. Porque a gente sabe, né, que para ser ciência, pelo menos no século XIX, eu acho que não mudou muita coisa, tem que ter método e objeto próprio. Então, ainda não tinha um método. O objeto era a língua, mas método para estudar essa língua e para comprovar alguma coisa dessa língua ainda não existia. Até que vem outro coleguinha, né, Jacob Grimm, em 1819, ele era alemão, e ele, na sua gramática do alemão, ele faz todo um estudo diacrônico, toda uma sucessão histórica dessa língua alemã. E aí ele acaba por ser o pai, o fundador do método histórico. Bem, aí nós já temos praticamente os dois métodos que virão a ser o método, né, da filologia, que seria a primeira ciência da linguagem, propriamente dita. Um criou o método histórico, o outro criou o método comparativo. Só faltava alguém agora para unir os dois e surgir os estudos da linguagem. Quem faz isso é um provençalista, François Renoir. Ele escreve uma obra em 6 volumes, Choix de Poésie Originale des Troubadours, coleção, seleção das poesias originadas dos trovadores. E ele, nessa obra dele, ele propõe um estudo histórico comparativo das línguas e teria sido o fundador desse método se ele não tivesse cometido um erro, que é um erro que eu acho que todo mundo comete na vida. Eu acho que todos nós aqui já passamos por isso, né? O erro de se apaixonar. Quando a gente se apaixona, a gente vê apenas um foco, né, de pensamento. Tudo vai em direção daquela paixão da gente. Renoir se apaixonou e se apaixonou muito. Não foi por mulher, também não foi por homem, porque também isso aqui não interessa a gente, a vida dele, né, sexual. Mas Renoir se apaixonou demais pelo provençal. Ele estudou tanto o provençal que ele acaba dizendo que o provençal seria uma língua intermediária entre o latim e as demais línguas românicas. Então, ele dá uma explicação que, né, na filologia é chamado o erro de perspectiva dele, em que o latim teria dado origem ao provençal e do provençal viriam as outras línguas. Por esse erro, ele não é considerado o pai da filologia. Mas o pai da filologia, que é Frederico Dietz, Fred Dietz, ele é um seguidor de Renoir. A partir do estudo da obra de Renoir, que ele faz o estudo histórico comparativo nas línguas, nessas duas obras aí, a gramática das línguas românicas e o dicionário etimológico das línguas românicas. Ele nunca se considerou o pai da filologia, ele sempre dizia que o pai da filologia românica, né, o estudo das línguas românicas, seria François Renoir, só que a história, né, e a ciência é muito cruel. O mérito sempre vai para quem conclui. A gente faz tudo, quando chega lá no finalzinho, se alguém concluir pela gente, esse alguém é que vai receber o mérito. E isso faz parte da ciência mesmo, não tem mais o que a gente não pode fazer muita coisa. E aí surge, né, com o surgimento desse método, surge a filologia enquanto ciência. E a filologia românica, que vai ser a melhor das filologias, a mais importante, porque a filologia românica a gente sabia a origem. Nós sabemos que as línguas românicas vieram do latim. Esse método histórico comparativo nos dá essa garantia. As demais línguas, por exemplo, as línguas germânicas, não existe uma língua que teria dado origem a todas as outras. Nós temos um grupo de línguas germânicas, um possível grupo, mas não existe uma língua germânica que tivesse dado origem ao inglês, ao alemão, às outras línguas germânicas. Nas línguas românicas, português, francês, espanhol, catalão, sardo, a gente sabe, são todas filhas do latim. E aí, quando, por exemplo, se fosse fazer um estudo dentro da filologia germânica, e por isso os grandes estudiosos das românicas são os germânicos, eles primeiro testavam nas línguas românicas, deu certo, então vamos testar nas germânicas, porque na românica a gente pode comprovar que deu certo, nas germânicas ficou na hipótese. A hipótese só se justifica a partir do estudo das línguas românicas. E assim, como eu falei, Fred
é o pai da primeira ciência da linguagem, que a gente chama de filologia românica, e que, posteriormente, esse nome vai se confundir com linguística, né, principalmente depois de Ferdinand de Saussure, que é o pai da linguística moderna. A filologia e a linguística, há um misto, ninguém sabe onde começa uma, onde termina a outra. Ambas estudam a língua, estudam a linguagem. No entanto, por erudição, a gente mantém o termo filologia. Mas quem estuda a língua seria a linguística. Se a gente faz uma linguística histórica, a gente poderia dizer que faz filologia. Bem, se a gente faz uma linguística moderna, uma linguística atual, não seria filologia, aí também vai depender do ponto de vista de cada estudioso. Para mim, tudo é filologia, mas eu também não estou dizendo que essa é a verdade, essa é a minha verdade. Eu entendo tudo que se faz de linguagem filologia. Então, num curso de letras, por exemplo, todas as disciplinas são disciplinas filológicas, desde as linguísticas até as literárias. E o que seria essa ciência filológica? Bem, o que faz esse filólogo, né? Ele não estuda apenas a língua de um povo, ele tem que dar conta de sua história, partindo dessa língua, que só podia ser documentada a partir de seus textos escritos. No início, a gente só tinha o documento escrito para comprovar a origem das línguas. Hoje a gente tem um acervo, né, da oralidade fantástico. Está aí o pessoal do Alib para provar isso, e representado aqui pela professora Maria Aparecida. É Maria? Tem Maria? Não, né? Tem Maria nenhuma, é Aparecida, negra esquerdo. E hoje, além, né, desses textos escritos, o filólogo, se a gente entender o filólogo, como eu estou falando, como o estudioso da língua e toda a sua amplitude, ele vai ter que dar conta também dessa oralidade da língua. E tanto faz se o texto é literário ou se não é literário. Sendo língua, precisa e deve ser estudado, analisado e preservado. E assim foi. Ao longo do tempo, continua sendo, eu acho que a maioria aqui é estudioso da linguagem. Nós temos dois instrumentos, né, pedagógicos da língua, digamos assim, a gramática e o dicionário. A gramática vai estudar o genérico, vai estudar as regras. O dicionário se preocuparia com o particular, com o tópico, com a lexia. E aí, preocupada em demonstrar como a língua se organiza, o que acontece? A gramática vai se ocupar da fonética, da morfologia e da sintaxe da língua. E o léxico vai ficando de lado, deixando apenas... o único estudo lexical no início que se fazia era relacionado a dicionário, era fazer estudo dicionário, seja monolíngue, seja bilíngue. Mas a gente vai ver que esse estudo aí também é antigo. Aí eu trouxe uma citação do professor Bruno Baceto, né, que é um filólogo lá da USP. Ele diz o seguinte: Sêneca traça bem o perfil do gramático e do filólogo. O gramático se preocupa com problemas específicos da língua e de literatura, com expressões típicas, arcaísmos e influências literárias. Então, enquanto um se preocupa com os problemas específicos da língua, o filólogo